E hoje é um vídeo super importante que a gente vai falar da maior empresa da Bolsa de Valores, que é a Petrobras. O que vai acontecer com a entrada da nova CEO e com a demissão do Jean Paul Prats? Como são os números das empresas? Como são seus históricos? Quais são as projeções? O que ela diz? Como o mercado vai reagir com isso? É importante que você assista esse vídeo como investidor, mesmo que você não seja um acionista da Petrobras, para você entender esse mercado e ficar mais atento aí às notícias, tá bom? Bem-vindo ao canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, bora pro vídeo. Petrobras não é uma empresa para investidor iniciante ou para investidor que tem pouco apetite ao risco, tá? Para ser investidor de Petrobras, você tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, a gente tem que saber que ela é uma empresa estatal, então os planos do governo atual ou dos governos a por vir vão impactar diretamente ali no seu desempenho. Então você tem que estar ciente disso como investidor, entender que é uma empresa que tem uma alta volatilidade, né? Os preços das ações variam muito de acordo com vários fatores. Ela é uma commodity muito ondulatória, então o petróleo oscila muito, então isso altera os números das empresas, né? A produção interna também, venda interna, o mercado nacional, o mercado exterior, se tem guerra ou não, se tem crise sanitária ou não, tudo isso vai alterar os preços. Qualquer coisa que acontece no mundo pode alterar ali os preços do petróleo e com isso os números de Petrobras também vão se alterar, tá? Lembrando que também o dólar vai interferir diretamente nos seus números. Então você que é investidor de Petrobras ou que vai investir ou que está estudando essa empresa, você precisa ficar atento nessas questões. Ela não é uma empresa tranquila para se ter numa carteira de investimento, então a gente vai entender a atratividade do preço pelo risco que está acontecendo, né? A gente pode perceber também, pessoal, quando a gente olha as cotações, a gente percebe essa volatilidade muito agressiva, né? Sobe e desce demais. Ela já chegou a ser negociada a R$ 51 em 2008, mas já chegou a custar R$ 4 em 2016, ali quando o governo tomou algumas decisões incorretas a respeito de Petrobras. E a gente percebe também, não só por isso, mas a Petrobras ela é influenciada pelos preços de petróleo também. O Brent de petróleo ele pode variar de acordo com a sazonalidade mundial e de acordo com as demandas também internas e externas, e com isso o valor da cotação também da ação fica ali ondulatório, hoje custando R$ 37, tá? Mas de qualquer forma, quem investiu em Petrobras a longo prazo, nos últimos 10 anos, teve uma rentabilidade ali ajustada, uma rentabilidade atual de 280%, né? Se a gente tira esse ajuste, vai lá para 565%. Nos últimos meses tem gerado um pouquinho de rentabilidade negativa, mas no longo prazo foi uma empresa bastante lucrativa, tá? O que fez os investidores ficarem muito alvoroçados foi que nos últimos anos Petrobras teve uma distribuição de dividendos muito exorbitante, né? Chegando a ser ali distribuir em 2022 R$16, né? Em 2021 5,65, em 2023 R$ 7,20 e esse ano já distribuiu R$ 3,89 por ação. Então isso chamou muita atenção do olhar dos investidores aqui, nossos previdenciários, para a Petrobras, mas eu digo que para uma carteira previdenciária eu não sei se seria uma das melhores opções, porque a gente percebe o histórico passado, né, de 2020 para trás, os dividendos pagos por Petrobras eram ínfimos ou negativos, né? Não tinham dividendos, tá? Então, esse aqui, quando você olha no indicador ali, o dividend yield, a média dos últimos 5 anos de 21% ou o atual de 19,55%, você pode pensar que isso pode acontecer mais para frente, ou que ela realmente vai pagar todos os anos ali quase 20% de dividendos, mas isso é muito incerto, tá? Então ela não seria uma empresa previdenciária, o que assume mais ainda o seu papel de risco, né? A gente pode dar uma olhada nos seus números aqui, a gente vê que só de 2020 para cá que ela teve realmente um crescimento das suas receitas e um crescimento de lucro, né? 2015, ali na faixa de 2015, 16, 17, era uma empresa que estava dando prejuízo, ela tinha uma receita muito grande, mas foi uma empresa que passou por muitos turbilhões ali ligados ao governo, tá? Então isso fez com que os lucros despencarem. A gente pode ver aquele dividendo muito agressivo em 2022, porque ela receitou 640 bilhões de reais e o lucro foi 189 bilhões de reais. Então, por isso que quando se divide esse lucro pelo payout e pelo número de ações que a empresa possui, dá aquele dividendo exorbitante. Mas
você vê que logo nos anos posteriores isso não aconteceu. Isso tende a dar uma amenizada, tá? Ela não vai ficar pagando esses dividendos todos ali, é o que se espera. Então, o que a gente fez? Eu fiz aqui o resumo do que a Magda Chambriard disse sobre a Petrobras e trouxe os pontos mais importantes para a gente. O primeiro, sobre a política de dividendos. Como é um cargo novo que ela está assumindo agora, ela ainda não teve tempo de analisar tudo que está acontecendo sobre essa questão dos dividendos. Ela vai estudar muito essa questão, mas uma das ideias dela é ter foco no lucro, né? O novo presidente reafirmou que a prioridade da Petrobras é buscar iniciativas que maximizem o lucro, atendendo aos interesses dos acionistas minoritários e majoritários, coisa que o nosso Jean Paul Prats já estava fazendo. Então, essa mudança, aqui eu estou replicando a fala dela, tá? Fica as aspas aí para o que ela disse aqui, não escrevi nada do que está aqui, mas esse era o que já estava sendo feito, porque trocou, né? Então, fica ali essa questão, um ponto de alerta para a gente poder vigiar essa empresa, por isso que eu trouxe o vídeo aqui, tá? Ela foi questionada sobre as intervenções do governo, pela polêmica, né? Então ela foi indicada no meio ali da polêmica sobre a intervenção do governo, e ela enfatizou que a empresa, a Petrobras, ela é administrada pelos conselhos, né? Pelas reuniões, pelas assembleias, e que ali é decidido não só por parte do governo, mas sim por parte de todos os constituintes naquela assembleia, mas lembrando que o governo tem grande parte ali da participação acionária, então sim, ele tem capacidade de interferir, como está interferindo ali nas questões políticas ligadas a uma empresa que não deveria estar tão ligada assim, né? Sobre a política de preço, teoricamente vai manter o que vem sendo feito mesmo, né? Ela até citou esse abrasileiramento ali, dito já por Jean Paul Prats. Então, mais uma vez, estava igual, por que mudar, né? De cargo de CEO, ok. Sobre as energias renováveis, que fogem um pouco do core business da Petrobras, que é onde os investidores mais temem, né? Porque a empresa ela é especialista na exploração de petróleo, então, e na extração. Vai ficar mexendo com outra coisa, podia estar ganhando mais dinheiro, explorando mais do que gastando ali, tentando fazer outras energias renováveis e tal. Será que isso é viável ou não? Então, o que ela diz é que é um produto a ser explorado, sim, essas energias renováveis, e se há possibilidade de dar um lucro para a empresa vai participar disso daí, né? Então, o foco dela, mais uma vez, na questão da geração de lucro, mas isso não quer dizer de onde esse lucro vai ser distribuído, né? Ali eles perguntaram também sobre a restatização da refinaria de Mataripe. Então ela disse que se for financeiramente vantajoso, ou seja, se der lucro, sim, vai fazer a restatização, mas nada definido ainda. E por fim, o que ela pretende fazer ali quando questionada sobre o aumento da produção e os novos negócios, ela enfatizou que o foco agora vai ser sempre aumentar a produção, estabelecer reservas e buscar negócios compatíveis, né? Como o uso de gás natural e fertilizantes. Então, o que a gente percebe com essas falas? A gente percebe que ela vem tentando, com umas ideias de não focar tanto no core business da empresa, né? Na exploração, no pré-sal, nessa extração ali mais tecnológica, mais barata, e sim abrir outros ramos, inclusive com uma visão mais longo prazo, para a questão das transições energéticas. Isso foge um pouco, pode ser que isso aconteça o quê? Pode ser que isso faça que caia algumas receitas, alguns lucros, a empresa saia daquilo que ela foi estudada para ser, na verdade, né? Então, isso faz o mercado ficar um pouco temeroso, mas, de certa forma, algumas falas que ela disse são simplesmente a manter o que era sendo feito por Jean Paul Prats. Então, se o que estava sendo feito vai ser mantido, por que trocou o CEO, né? Então, pode ser que isso aí, pessoal, mude muito. Então, mais uma vez, não é uma empresa para amadores investir, tá certo? Saindo dessa parte mais política, ligado agora na parte dos números, para a gente fazer sentido com o que vem sendo feito, eu busquei aqui os indicadores fundamentalistas para a gente poder ver como que são os números da empresa, né? A gente percebe que, em termos de dividendo, você reenfatizando sobre o que eu disse, ela de 2020 para trás, dividendos muito ruins,
Então, olha só, em 2022, 68% de distribuição de dividendos e agora no último ano e ano atual, 19%. Mas fique bem atento que isso pode ser que não se repita. Ela ainda pode pagar um dividendo atrativo, sim, mas não na casa ali de 15% para cima, tá? Pode ser que isso diminua um pouco. A gente vê que ela sempre vem negociando a um preço-lucro mais baixo, por quê? Que é o prêmio de risco por ser uma empresa estatal. Então, não é todo mundo que está disposto a ser um investidor de Petrobras por conta dessas interferências governamentais. Então, por isso, ela tem esse certo desconto de preço-lucro aí sempre um pouco mais para baixo também. Um EV/EBITDA segue essa questão também, né? Isso torna até com uma média de 9, não tão barata assim, mas o atual está em 2,68, então isso é mais um enfático dizer que ela está negociando num preço bastante atrativo, né, aos R$37, lembrando que não é recomendação de investimento. Dívida baixa, pequena, mas observe que de 2013 a 2016 ela chegou com uma dívida absurda. Foi a empresa mais endividada da história de todas as empresas do planeta. Então, parabéns, né? Só que ela saiu, né? Rapidamente saiu desse parâmetro aí e agora negocia com uma dívida super baixa, tá? A gente precisa que a gestão seja competente para continuar isso. Ela vem aumentando as suas margens cada vez mais, né? Em 2022, o que deu aquele grande dividendo foi uma margem de quase 30% ali de lucro. Hoje, negociando ali na casa dos 25%, 26% de lucro, também é uma margem interessante. E um ROI bastante agressivo, de 35% atual, mas já chegou a quase 51%, quase 52%, né? Então a gente vê que em 2022 foi um ano muito atípico para a Petrobras, e muitos investidores pegaram esse ano de 2022 e querem replicar ele para os próximos anos, mas não é isso que acontece. Por isso que eu sempre enfatizo esse cuidado no investir, de analisar todo o histórico da empresa, tá? Quando a gente olha só para os números do último trimestre, a gente percebe que ela teve uma queda nas suas receitas, né? Ou seja, o resultado do primeiro trimestre de 2024 foi 12% menor em termos de receitas, 117 bilhões de reais contra 134. Isso fez o lucro também cair 41%, de 23 bilhões, antes era 40 bilhões. Então, números menores esse ano, um EBITDA 10% menor, né? 60 bi contra 66. E a dívida estável ali, entre 0,86 e 0,85 também, tá? Então, essas questões a gente pode perceber quando a gente estratifica um pouco mais. Foi a menor venda do diesel, né? 18% menos no primeiro trimestre, 35 bi contra 43. E a gente vê também tanto vendas menores no mercado interno quanto no mercado externo também. Então, além dessas questões de menores vendas, isso foi impactado pelo preço do petróleo e pelo valor cambial do dólar, né? Então, com essa desvalorização, a empresa reporta os números menores. De qualquer forma, quem investiu em Petrobras nos últimos 5 anos teve uma rentabilidade de quase 300%. Contra 44% de rendimentos em renda fixa e contra 29,15% em Ibovespa. Então isso, além daqueles dividendos altos e essa alta rentabilidade, o investidor pode ficar ganancioso e ir lá e aportar uma grande quantia de capital, de patrimônio em Petrobras, sendo que é uma empresa muito arriscada. Então é o seguinte, se você é um investidor experiente, um investidor que tem apetite para o risco, que gosta desse frio na barriga, digamos assim, tudo bem, você ser um investidor de Petrobras, ela é uma empresa justamente por isso, mas você que está começando a investir agora, você está começando a montar a sua carteira de investimentos, se você migrar para a Petrobras visando só essa questão do dividendo, pode ser que você se frustre no futuro. Então, por exemplo, mas eu não queria ficar fora de Petrobras, eu queria ver ali como que funciona a empresa, ser um pequeno investidor e tal. Tenha pouca parte do seu patrimônio em commodities, né? Então, o seu patrimônio mais resiliente, ele deve focar em algumas outras ações mais resilientes, mais perenes e com previsão de caixa mais assertivos, né? Assim como a carteira do canal, você pode ver lá, tem bastante, 90% das ações lá das empresas que a gente investe são empresas que têm esse perfil mais previdenciário, né? No entanto que lá não tem Petrobras. Na minha carteira pessoal tem uma pequena parte de Petrobras, né? Porque eu quero me expor a esse risco devido à atratividade do preço, então o preço está compensando em tese
Não é recomendação de investimento, tá, pessoal? Então, estou sendo bem cauteloso aqui com esses números para você saber onde você está entrando, coisa que eu não sabia no passado. Então, quer ser um investidor? Beleza, ok. Cuidado com seu patrimônio, proteja seu patrimônio, não fique ganancioso. O que mais faz o investidor ficar frustrado é essa ganância por lucros o tempo todo, tá? Cabe a nós o quê? A vigiar agora o papel dessa nova CEO nas decisões da empresa e, né, de certa forma, torcer para que tudo dê certo aí nesse meio tempo, coisa que já estava ali permeando uns patamares ok, agora vem com esse novo risco aí dessa nova CEO com uma pegada mais governamental. Eu particularmente não acho interessante. Se estava dando lucro, estava dando tudo certo, para que ficar trocando isso, sendo que quando a empresa distribui altos dividendos, também o maior beneficiário é o governo. Então ele pode pegar esses dividendos e reinvestir no próprio país, fazer programas públicos, e, enfim, né, mexer ali aproveitar esses dividendos da mesma forma que nós aproveitamos também, tá? Mas de qualquer forma, espero que você tenha ali tirado proveito desse vídeo. E se você tirou proveito do vídeo, o que eu peço? Deixa o like pra mim, tá? Se inscreva no canal, preciso da sua inscrição ativando o sininho, porque eu faço um vídeo e você já recebe automaticamente. Comenta pra mim o que você acha da Petrobras, vou ficar feliz em responder aqui os seus comentários, sejam educados, tá? Obrigado por ter ficado até aqui, te vejo no próximo, até mais.